Olá, eu sou aluno da Uniredentor e hoje eu vou falar sobre os tipos de parafuso no curso de extensão 8. Eu vou começar falando um pouco sobre a história do parafuso. A origem do parafuso possui algumas versões, e uma dessas aponta como inventor o grego Arquitas de Tarento ou Architas de Tarento por volta de 400 a.C., quando desenvolveu o parafuso para ser utilizado em prensas para extração de azeite de oliva, bem como para a produção de vinho. Outra personalidade que desenvolveu aplicações científicas com o uso do parafuso foi Arquimedes, por volta de 250 a.C., quando desenvolveu o princípio da rosca e utilizou para a construção de dispositivo para o transporte de água de irrigação. Porém, é de amplo conhecimento que os romanos utilizavam e muito o princípio de Arquimedes para a extração de minérios em suas minas, bem como para pivôs em portas. Algumas evidências apontam o parafuso como parte integrante de rústicos instrumentos cirúrgicos pelos anos de 79 a.C. O parafuso já era descrito em livros do início do século XV e anos mais tarde. Johann Gutenberg já os utilizava em suas impressoras. Leonardo da Vinci chegou a desenhar algumas máquinas para fabricar o parafuso, mas somente em 1568 essas máquinas ganhou forma, quando Jacques Besson, um matemático francês, desenvolveu tal equipamento. No final do século XVII, os parafusos já eram componentes comuns nas armas de fogo. O britânico Henry Maudslay patenteou o parafuso de fenda em 1797. Um dispositivo similar foi patenteado por David Wilson nos Estados Unidos no ano seguinte. O que é parafuso? Parafuso é uma peça metálica ou feita de matéria dura, PVC, plástico, madeira, entre outros, em formato cônico ou cilíndrico, sulcada em espiral ao longo de sua face externa e com a base superior adaptada a diversas ferramentas. Cabeça de parafuso, como chave de fenda os demais modelos. Fenda cruzada, que é a famosa Phillips, Torx, Allen, entre outros. Sua cabeça também pode ser quadrada ou sextavada, para ser utilizado por chaves de boca ou chave inglesa. O parafuso tem por finalidade ser o elemento de fixação de duas ou mais superfícies, combinadas ou em junções diferentes, como a madeira, parede de alvenaria, neste caso com a utilização de bucha para a fixação. Chapas metálicas ou numa matriz de matéria pouco dura ou dura, podendo associar ao uso de porcas ou através do efeito combinado de rotação e pressão. É o famoso penetração por progressão retilínea, em um orifício destinado exclusivamente para recebê-lo, sulcado em sentido contrário ao espiral ou não. Como identificar um parafuso? Antes de escolher entre os tipos de parafuso, é importante saber como fazer sua identificação. No geral, os principais fixadores são compostos por cabeça, fenda, pescoço, rosca e ponta. Em alguns casos, nem todas as partes estão presentes. São as características dessas partes que diferenciam os parafusos entre si, permitindo que cada um deles seja mais adequado para determinadas aplicações. Em alguns casos, o próprio nome do fixador remete a uma ou mais de suas partes, como é o caso do parafuso sextavado e do parafuso sextavado rosca soberba. Outros nomes são inspirados na sua aplicação, como o parafuso máquina e o parafuso madeira. Os principais tipos de parafuso. Cada tipo de parafuso é mais indicado para determinadas necessidades, e não faltam opções para cada uma delas. Confira os tipos de parafuso e conheça suas principais características e aplicações a seguir. Aqui nós podemos ver alguns modelos que temos disponível no mercado hoje. A gente vai falar um por um nos próximos slides.
Parafuso sextavado. O parafuso sextavado tem esse nome por conta da sua cabeça que tem 6 faces. Há ainda diferentes fixadores nessa categoria, com variação de rosca, que pode ser inteira ou parcial, grossa ou fina. Este modelo é muito usado em construções e reparos e pode ser encontrado em máquinas e equipamentos industriais, além de estruturas metálicas, veículos e móveis de aço. Esse é o parafuso mais utilizado hoje no mundo. Parafuso alto-atarrachante. O parafuso alto-atarrachante possui uma ponta cônica e pontiaguda. Como possui rosca mais fina e cortante, em alguns casos não é preciso fazer um furo prévio na peça que ele está sendo aplicado. Sua principal indicação de uso é para a fixação de chapas metálicas. Dessa forma, ele é utilizado em móveis, tanto de chapas quanto tubulares, mas não nos materiais de MDF. Para esse tipo de móvel, o mais indicado é o fixer. O parafuso autotarrachante também pode ser utilizado com buchas de nylon e ser aplicados até mesmo em parede de alvenaria, concreto e drywall. Parafuso Allen ou sextavado interno. O parafuso Allen é um outro modelo de sextavado. Neste caso, os 6 lados estão em sua fenda, por isso ele também é conhecido como sextavado interno. Sua principal aplicação é na indústria, seja em máquina, equipamentos ou ferramentas de usinagem. Ele também é utilizado em motores e maquinários internos. Parafuso sextavado rosca soberba. O modelo sextavado conta ainda com a versão de rosca soberba, que está de forma parcial ou inteira no corpo do parafuso. Ele é muito utilizado em portas, cercas e portões de madeira. Esse tipo de parafuso também pode ser aplicado no concreto por meio de bucha de nylon. Parafuso francês. O parafuso tem cabeça abaulada, similar ao formato de um cogumelo, acompanhado de uma seção quadrada que permite travar o parafuso quando ele é aplicado em furos quadrados ou redondos na madeira. Entre suas diversas possibilidades de aplicações estão o uso em carroceria de caminhão, banco de jardim, pallets, placas, cercas e escadas de madeira, incluindo corrimão, entre outros. Parafuso máquina. O parafuso máquina pode ser utilizado com buchas de nylon e ser aplicados em peças metálicas finas. Geralmente possui fenda simples ou Phillips, sendo usado com porca ou furo roscado. Além de ser aplicado em maquinários variados, ele também serve para fazer conexões metálicas e em eletrodoméstico. Parafuso madeira. O parafuso para madeira possui uma ponta cônica e é pontiaguda, com rosca mais larga. Esse formato é a melhor opção para a fabricação e montagem de móveis e outras estruturas de madeira, com utilização no ramo da construção civil, para fixação de caixilhos de portas e esquadrilhas de janelas fabricadas em madeira, fixação de dobradiços e rodapé. Além disso, também pode ser realizado com bucha de nylon para fixação de objetos em paredes de concreto e alvenaria. Parafuso fixe. Parafuso que foi especialmente desenvolvido para o segmento moveleiro. Ele é ideal para fabricação e montagem de móveis em madeiras leves, pinos e aglomerados, e também MDF. A partir da tecnologia de linha, é possível garantir mais resistência e melhor desempenho nas aplicações, além de maior qualidade, alta produtividade e mais durabilidade nos produtos. Há vários acabamentos disponíveis, incluindo bicromos, encado branco, preto e o niquelado. Os itens são produzidos em aço de baixo carbono, cimentado com rosca autocortante tipo chipboard ou fenda Phillips. Parafuso Platzer. O Platzer também faz parte dos parafusos exclusivos. Esse modelo de fixador é indicado para utilização em polímeros e componentes plásticos. Sua aplicação inclui o uso em indústrias de eletrodomésticos, como batedeira, liquidificador de refrigeração, eletrodomésticos, móveis eletrônicos, puxador de gaveta, para lanterna de carro, entre outros. Além desses tipos de parafusos apresentados,
Existe também parafuso prisioneiro, parafuso passante, parafuso de pressão, entre outros tipos. Parafusos agrícolas. Os parafusos agrícolas são, como o próprio nome diz, utilizados em maquinários e outros elementos empregados em atividades do agronegócio. Os principais tipos de parafusos dessa categoria são os parafusos de arado, parafuso para correia e elevador e o parafuso sextavado cônico para o silo. Essa é a Size, uma das maiores fabricantes de parafusos da